Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 121. Diz assim: levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Esse é o Deus que nem dominou guarda Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à sua direita. O sol não amanhecerá no dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Amém. Né? Glória a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né? O Senhor é o nosso guarda, né? O Senhor é a nossa segurança. É Ele que é o nosso socorro, né? E não importa o que está acontecendo. E a gente tem que ter sempre essa certeza e essa convicção, né? E essa segurança de que o Senhor, Ele está sempre ao nosso redor, né? A palavra de Deus diz que Ele acampa os anjos dele ao nosso redor e a gente não precisa temer mal algum, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe até o que a gente ainda vai precisar, né? Às vezes a gente nem sabe e Deus já sabe todas as coisas. Então nós temos que confiar no Senhor e descansar, né? Porque Ele é fiel, né? E é um Deus poderoso, é um Deus, como a palavra dele diz, é o Deus do impossível. Então não importa o que a gente está passando, o que a gente está precisando, a gente tem que colocar tudo diante do Senhor, tudo na presença do Senhor, porque Ele pode todas as coisas, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, meu Pai, para louvar o teu nome, Senhor, para te glorificar, meu Deus, para engrandecer, meu Pai, o teu santo nome, Deus. Nós te apresentamos, Senhor, cada vida, Deus, que está presente aqui essa noite, cada pessoa, Deus, que está participando desse culto, meu Pai, cada membro, meu Deus, da nossa igreja, Deus, aqueles que não puderam vir essa noite, que o Senhor vai abençoando a vida de cada um, meu Deus, que o Senhor vai livrando, meu Pai, de todo mal, que o Senhor vai nos fortalecendo, Deus, derramando sobre nós a tua presença, Senhor, a tua unção, meu Pai, o teu Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus do impossível, meu Pai, que nos guarda em todos os nossos caminhos. O Senhor sabe, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos, Deus, e nós pedimos, meu Pai, que o Senhor vai agindo em cada causa que está sendo colocada diante do Senhor essa noite, meu Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar. Número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar.
Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz.
estarmos reunidos na sua presença, meu Deus, na tua casa, te louvando, Deus, te glorificando. E pedimos que o Senhor continue agindo no nosso meio, derramando sobre nós a tua unção, meu Pai, teu Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio essa noite, Deus. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, com a tua alegria, com a tua paz, Senhor, e com as suas bênçãos, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu vou convidar a irmã Elisângela para continuar dentro do culto, amém? Amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saber quem é o primeiro irmão, a irmã que quer falar algo da parte do Senhor, cantar um louvor. Amém? Não viu? Não viu? O Isaac. Eu mesmo? Não. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Diz a palavra de Deus em João 14: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedizes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Amém. O texto é um pouco mais longo, vou parar por aqui. E é aquilo, né? A palavra de Deus nos diz perfeitamente que quem conhece o Filho, conhece o Pai, porque são um só. E Ele nos prometeu, né? Foi uma promessa bíblica de que Ele iria preparar lugar para os seus, para nós que buscamos a Deus e procuramos andar nos caminhos santos dele. Vacilamos muitas vezes, e foi muitas nisso, né? Mas o Pai nos deu a condição de pedirmos perdão e seguirmos a caminhada, amparado por Ele, protegido por Ele e guiado por Ele, que é o importante, porque Ele diz que quem conhece a palavra, conhece a Ele. Quem não conhece a palavra e não a pratica, não conheceu a Deus. Então, quer dizer, é muito fácil a gente saber com quem está o Pai, quem está o Filho, que é o mesmo, né? O Espírito Santo que Ele deixou para nos ajudar nessa caminhada aqui na Terra. Porque, conforme a gente sabe, quando a gente leva o Evangelho até uma pessoa que não conhece a palavra, não é propriamente a gente que faz a obra, é o Espírito Santo que faz o trabalho do convencimento daquela pessoa que não, daquela alma que não conhece a Deus. E esse é o primor da palavra de Deus, né? Que a gente pregue, que a gente instrua, que a gente se mantenha calmo.
nas coisas, nas provações que a vida nos traz. E são muitas. A gente sabe que às vezes a gente está num probleminha que para nós é grande, mas todos os problemas Deus está aí para nos ajudar, nos proteger e nos dar a solução. E Ele fala, né, também nessa parte aqui que eu vou ler, em Lucas 11, no versículo 28. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que nós possamos cada vez que lermos, por isso que a constância da leitura bíblica é interessante, porque a gente lê aqui, a gente assiste ao culto, a gente vê a pregação, assimila, mas quando a gente sai na porta ali, muitas vezes a gente esquece do que foi tratado dentro da casa de Deus. Então essa constância da leitura da Bíblia, mesmo que repetidas vezes, elas vai nos fortalecendo e nos amparando, e sempre nos lembrando que a palavra de Deus tem que ser lida e relida muitas vezes, para a gente, mesmo assim, que a gente sabe que desvia do caminho, mas a gente pedir perdão a Deus e continuar na caminhada até o dia que Ele nos chamar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais algum dos irmãos? Amém? Então, quero chamar a irmã Patrícia, que é pregadora da noite, amém? Quero pedir a irmã Ivaninha para fazer a oração por ela. Amém? Meu Senhor, Pai Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, te apresentamos a tua filha, que vai trazer, Senhor, a sua palavra, que o Espírito Santo colocou na vida dela neste momento, para que ela possa falar com teus filhos, e que nós estejamos com os nossos corações abertos e saímos daqui regozijados com a palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos abençoar e abençoa grandemente, Senhor, com o instrumento vivo em tuas mãos. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor de novo, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Diante diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. Logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou a seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Só essa passagem os irmãos podem sentar. Então a gente vê aqui nessa passagem que Jesus estava ali naquele barco junto com seus discípulos, e aqui diz que já era tarde, algumas versões dizem que já era noite. Aí eu fico pensando, já imaginou a gente estar num barco à noite, né, andando ali no mar, e de repente começa uma tempestade tão forte que além do barco balançar, ainda estava entrando água dentro do barco. Qual seria a nossa reação, né? Como é que a gente ia ficar? E eu fico imaginando que certamente a gente ia sentir medo, né? Além de passar mal algumas pessoas porque o barco estava balançando, né? E aí diz que os discípulos ficaram com medo, porque era natural que eles ficassem com medo. E às vezes a gente está na nossa vida dessa maneira, né? Vivendo um momento de escuridão e uma grande tempestade, né? Muitos problemas, muitas dificuldades. Só que aqui diz que enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus dormia tranquilamente ali na popa do barco, né? E a popa do barco
é o lugar que menos balança e é justamente onde eles fazem, né, um lugar para as pessoas descansarem, mesmo para as pessoas dormirem. Só que o tanto que o barco estava balançando, com certeza, lá na popa do barco onde Jesus estava dormindo, também estava balançando, né? Então ele estava sentindo toda aquela tempestade ali, a água entrando, talvez estava até se molhando, mas mesmo assim ele estava dormindo tranquilamente. Essa tempestade não tirou o sono de Jesus. E aí eu fico imaginando quando os discípulos foram acordar Jesus, devem ter sido assim, gritando, apavorados, né? E diz que Jesus se levanta, repreende o vento e diz para o mar se acalmar, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Aquilo que Jesus falou que ia acontecer, que ele falou que era para acontecer, aconteceu. Ele disse: aquieta-te e silencia, e logo o vento serenou e houve completa bonança. E quando a gente lê essa história, a gente observa que teve dois comportamentos diferentes, né? Teve o comportamento dos discípulos, que olharam apenas para as circunstâncias, né? Eles viram as ondas, eles viram o vento, eles viram o barco balançando, mas teve o comportamento de Jesus, que só olhou para Deus, né? Ele não estava nem aí para o vento, nem para a tempestade, nem para o barco balançando, ele estava dormindo tranquilamente, né? E a gente tem que parar e pensar que quando chega uma tempestade na nossa vida, um problema, uma tribulação, para quem que nós estamos olhando? A gente está olhando para as circunstâncias, para os problemas, para dificuldades, ou a gente está olhando para Deus? E Jesus, ele ficou tranquilo porque ele sabia que, primeiro, Deus era com ele, né? E ele tinha uma missão para cumprir aqui na terra, e ele sabia que não era afogado num barco que ele ia morrer, né? Ele já sabia exatamente como é que ele ia morrer, então ele ficou tranquilo. E eu acredito que mesmo que ele pensasse que pudesse morrer ali naquela situação, ele não teria medo, porque se ele morresse, para onde que ele ia? Voltar para Deus, né? Voltar para a casa do Pai. Então aquilo ali não preocupou ele. Então a gente precisa aprender com Jesus, né? Nós temos que aprender a olhar para Deus quando a tempestade chegar nas nossas vidas, né? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então, quando vem um problema, uma dificuldade, a gente já está preparado para isso, porque nós já fomos avisados que nós vamos ter aflições. Mas a gente tem que saber como é que a gente vai se comportar e como é que a gente vai reagir diante dessas situações, né? Nós nunca podemos nos esquecer que Jesus está no nosso barco, né? E ele pode acalmar qualquer dificuldade e qualquer situação. Então nós precisamos estar preparados espiritualmente, né? Jesus, ele era um homem de oração, né? Ele constantemente estava orando, né? Constantemente conversando com o Pai. Então nós precisamos estar preparados espiritualmente também. Nós temos que ter essa vida de oração, né? Nós precisamos estar tranquilos, e quando a gente está conectado com Deus, né? Quando a gente tem essa vida de oração, a gente fica como Jesus, né? A gente fica tranquilo, né? As circunstâncias, elas não vão nos abalar, elas não vão tirar o nosso sono. Lá no Salmo 4 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então é Deus que guarda as nossas vidas, é somente Deus, né? A gente não precisa ficar angustiado, a gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar preocupado. Nós temos que descansar no Senhor, porque aquele que nos guarda, ele não dorme, né? Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está nos guardando, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, né? O nosso socorro, ele vem de Deus, amém? E a atitude dos discípulos, que eles ficaram ali com medo e foram acordar Jesus, até Jesus ficou admirado, porque ele pensou: como é que vocês estão andando comigo todos os dias, esse tempo inteiro, e mesmo assim continuam covardes e ainda não têm fé, né? E muitas vezes a gente está agindo igual aos discípulos, né? A gente está andando com Jesus e mesmo assim a gente ainda não tem fé e a gente continua covarde, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, né? A gente tem que se lembrar que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de temor,
Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o medo que nós sentimos, ele não vem de Deus, né? Toda vez que a gente sentir medo, a gente tem que orar, a gente tem que repreender, a gente tem que se lembrar que Deus, ele nos deu um espírito de fortaleza, né? O Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia, e é assim que a gente tem que viver a nossa vida, né? Com essa coragem, com essa segurança, com essa confiança no Senhor. E aí a gente tem que parar e pensar qual é a circunstância que hoje está tirando o seu sono, né? O que está te preocupando, o que está te incomodando? Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é uma causa na justiça, mas a gente tem que ter fé, né? E tem que saber que o Senhor, ele está no nosso barco. E uma coisa que a gente aprende aqui também com os discípulos, que apesar de, como Jesus disse, eles ainda não tinham fé, eles estavam com medo e eles estavam preocupados, eles procuraram a pessoa certa para resolver o problema. Então diz que eles foram até Jesus e clamaram para ele: Jesus, você não se importa que a gente vai perecer, você não vai fazer nada, porque eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. E a gente tem que fazer isso também, a gente tem que contar os nossos problemas, a gente tem que, quando a gente sentir medo, a gente tem que falar para Jesus, né? A gente tem que procurar a pessoa certa, porque é Ele que pode resolver os nossos problemas e nos tirar de qualquer situação difícil que nós estivermos. Tem muita gente que gosta, né, de ficar falando os seus problemas para as pessoas, contando para todo mundo que está com dificuldade, que está tendo problema. E tem duas coisas. Primeiro, muitas vezes as pessoas, elas não podem fazer nada por você. E aí você conta, né, a sua fraqueza ali, a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade, e às vezes as pessoas, elas até usam isso contra você, né? Às vezes elas até jogam depois isso na sua cara, elas até ficam falando coisas sobre você por causa dos problemas e das dificuldades que você está passando. Então a gente tem que aprender a contar os nossos problemas, as nossas dificuldades para Deus, né? A gente tem que contar para o Senhor. Né? E diz aqui que depois que Jesus acalmou aquela tempestade, parou o vento, né, e parou tudo, diz que houve completa bonança. Aí eu fui pesquisar o significado da palavra bonança e diz que significa tempo calmo, tranquilidade após um período agitado. Então é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Tranquilidade. A gente passa pela tempestade, pela tribulação, mas quando a gente fala para Jesus, vai vir a bonança, né? Vai vir a paz, vai vir a tranquilidade. E tem gente que faz tanto tempo que não sabe o que é ter paz, né? Que não sabe o que é ter tranquilidade. É um problema atrás do outro, é uma dificuldade atrás da outra, que a pessoa já está até acostumada a viver ali na tempestade. Mas a gente tem que contar para Jesus e confiar que a bonança vai vir, né? Que o tempo de paz, de tranquilidade, de calma, ele vai chegar, porque é isso que o Senhor nos fala, né? E como já foi lido até aqui essa noite, Jesus, ele diz que nós vamos fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Então, a gente não pode duvidar disso, porque foi Jesus que falou, e se ele falou, é porque é verdade, é porque é isso que vai acontecer. Então nós temos que repreender o vento, nós temos que repreender a tempestade, e nós temos que repreender tudo, todo o levante do inimigo, toda a dificuldade que vem contra as nossas vidas, e confiar, né, que a calma, a bonança vai chegar nas nossas vidas. A gente tem que confiar em Deus, independente das circunstâncias, né? A gente tem que descansar no Senhor, não importa o que esteja acontecendo. A gente vê aqui que Jesus, ele descansou, diz que ele estava dormindo com a cabeça ali no travesseiro. Então nós temos que descansar, né? Mesmo com problemas, com dificuldades, nós temos que descansar no Senhor, né? A gente tem que confiar em Deus e saber que ele vai agir, que ele vai nos dar a vitória, né? Que esses problemas que vocês estão passando, que a gente passa todos os dias, eles vão passar, né? Que Deus vai nos dar a vitória, né? Que a calma vai chegar nas nossas vidas. E às vezes a gente está com um problema assim há tanto tempo que a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas quando a gente lê a história de Lázaro, que ele estava morto
já fazia 4 dias. E a gente fala isso, né? Para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas para Deus, até para a morte tem jeito, né? Porque eles achavam que não tinha mais como, ele já estava morto, fazia 4 dias, já cheirava mal. E Jesus só chegou lá, mandou tirar a pele e falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou e saiu andando, como se nunca tivesse morrido, né? Quando a gente vê, às vezes, as pessoas passam alguns minutos, né, sem respirar, não fica com problema, né, na cabeça, ou o coração para por algum tempo e depois consegue reanimar, fica com sequelas. Lázaro ficou ali 4 dias morto, sem respirar, sem o coração bater, mas quando Jesus falou para ele sair para fora, ele saiu perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Então até aquilo que não tem jeito, mas que você pensa, não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Então a gente tem que colocar tudo, absolutamente tudo, diante do Senhor, até aquilo que a gente acha que não tem mais solução, porque para Deus nada é impossível, né? Até a morte ele tem problema e Jesus já venceu a morte, né? Então nós temos que confiar no Senhor, a gente tem que descansar em Deus e perseverar, porque Ele pode todas as coisas, amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Deus falou fortemente aos nossos corações. Deixa o irmão Isaac estar colhendo estes dias ofertas da casa do Senhor. Amém. Amém? Amém. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos, que coopera de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu filho cada dia. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Amém. Eu pedi para a irmã Vilma também fazer uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, eu apresento a Ti, meu Pai, as ofertas da Tua casa, Senhor. Senhor, vai abrindo porta para as pessoas que precisam de trabalhar, meu Pai. O Senhor vai suprindo cada um, Senhor. Vai, Senhor, cuidando de cada um de nós, meu Pai. Vai curando as enfermidades, Senhor. Vai nos libertando, meu Pai. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor repreenda o gafanhoto, o migrador, o portador e o devorador das nossas vidas, Senhor. E vai nos abençoando, Pai, para que essas ofertas sejam muito rendosas na Tua casa, Senhor. E abençoa cada um aqui, o que pôde dar e o que não pôde, Senhor. O Senhor abre portas e abençoa em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar dirigindo o culto. Patrícia, em nome de Jesus. Amém? Amém, né? É uma bênção, né? A gente poder estar na casa do Senhor. A gente já não teve o culto presencial na semana passada. Aí hoje a gente fez questão de fazer, apesar, né, de que tá meu pai, minha mãe e a Betânia com Covid lá em casa. Os três. Mas graças a Deus já estão bons, já está até acabando o isolamento deles, né? E a gente não pegou, eu e o Isaac, então Deus ele guarda, né? Porque às vezes a gente estava mais preocupado era com meu pai de pegar, por causa da idade e tudo. Mas graças a Deus ele também pegou, mas assim, não teve nada de muito grave, né? Tratou em casa mesmo, né? Já se recuperou, já está só melhorando, né? Assim, e continuar orando, né? Porque a gente sabe também que às vezes essa doença deixa sequelas, né? Tem as coisas lá do pós-Covid,
mas é continuar orando para Deus continuar guardando, né? E abençoando, e é assim que Deus age na nossa vida, né? Tá dando livramento sempre, né? Tá cuidando, e a gente não pode deixar de agradecer a Deus por tudo isso que Ele faz nas nossas vidas, porque é uma bênção. Quando a gente vê que às vezes pessoas jovens, né, estão morrendo, né, por causa dessa doença, e Deus está nos abençoando, está nos livrando, está nos guardando, então é motivo da gente glorificar, né, e agradecer a Deus. Amém? Amém. E aí na terça-feira a gente posta o culto novamente, e no domingo a gente está aqui de novo, aí já vai estar todo mundo, né, se Deus quiser. Graças a Deus. E de manhã a escola bíblica dominical. Amém? Está sendo uma bênção, viu? Amém. Vamos então orar, encerrando, né, o culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos na sua casa hoje, Deus. Te apresentamos, meu Pai, essa semana que está começando, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco, Deus, nos conduzindo, meu Pai, nos guardando, nos abençoando, Deus, nos livrando, Senhor, de todo mal, abençoando as nossas vidas, Deus, e repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Te apresentamos, meu Pai, todas as pessoas, Deus, que estão enfermas, que o Senhor vai curando, meu Deus, que o Senhor vai libertando, meu Pai. Te apresentamos a vida do pastor, Deus, da irmã Zé, da irmã Betânia, que estão se recuperando, o Medrinho, Deus, que o Senhor vai agindo, Deus, e dê a restauração completa para eles, meu Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos na Tua vitória e pedimos, Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, meu Pai, nos abençoando, Deus, e nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos receber a bênção final. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Então vamos em paz. Amém.